Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Amém. Que Deus possa multiplicar as graças, a bênção, a virtude do Altíssimo sobre a vida de cada um. Amém. Deus tem sempre bênçãos a nos dar. Eu gostaria de ler com os irmãos uma escritura bem simples, amém? Lá em Colossenses, em Tessalonicenses, perdão. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 18. O tema que nós vamos pregar hoje pode até parecer novo, mas o conteúdo é o que nós temos pregado esse ano praticamente todo. Amém? Podemos? Amém. A partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormir, vocês já sabem, é aqueles que morreram em Cristo. Amém? Porque os que morrem em Cristo não morrem de fato. A linguagem bíblica é dormir, porque eles estão vivos, mas estão no sono da alma. Eles estão distantes do mundo físico, não é isso? Mas não morreram, porque a morte para Deus simboliza a condenação eterna. Então, vamos repetir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, ou seja, aqueles que não têm Deus, né? Que morreram sem Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu estou me dizendo isso pela palavra do Senhor. Escute bem, quando Paulo falava isso aqui, ele está dizendo assim, eu não estou ensinando o que eu penso. Paulo está dizendo, isso aqui é Deus que me disse. Olha o que ele diz. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão no primeiro dia. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele está trazendo a ordem dos fatos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, dá-nos força, dá-nos vitória, Deus. Eu te peço, unja cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, porém, como eu disse, nós não vamos falar muito em questões pontuais. Nós vamos falar em algumas camadas acerca disso, mas não na profecia da vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Já pregamos muitas vezes no passado sobre a profecia da vinda de Jesus, o que é a voz de arcanjo, trombeta de Deus, o alarido, certo? O que seria no abrir e fechar de olhos, o que seria o arrebatamento, seremos transformados em corpos corruptíveis, em corpos incorruptíveis, tudo isso a gente já falou e um dia nós podemos continuar a falar, assim como Paulo diz, né? Que aqueles que pregam batismo, oração por enfermidades, até ressurreição de mortos, ele chamou aquilo de quê? Rudimentos. Ele diz que são rudimentos, ou seja, é a base, é o beabá. Isso nós vamos fazer, se Deus permitir, mas nós estamos crescendo. Então a ideia aqui é a gente falar
não mais daqueles pontos que foram trabalhados, e a gente pode ainda falar, mas focar em algumas questões, e como eu disse, não é nada novo o que eu vou trazer aqui, porque são assuntos que praticamente nós pregamos todo o culto sobre arrebatamento, sem falar do ato do arrebatamento em si, certo? Então hoje foi pedido para os irmãos escolher o tema, e escolher o tema para a gente falar, e após o tema nós entraríamos, né, no assunto. E eu esperei até as 5 horas, olhei o que os irmãos fizeram, e hoje eu vou falar sobre arrebatamento, porque todos os temas que foram pedidos estão dentro do arrebatamento. Todos eles cabem dentro do arrebatamento, amém? Então foi falado sobre viver em comunhão, foi pedido sobre a importância de um posicionamento firme, foi pedido para falar sobre o ego inflamado e suas consequências, foram pedidos para falar sobre como viver como verdadeiros exemplos cristãos, né? Então esses foram os pedidos. Tá certo? E estou resumindo, tem mais algumas coisinhas aqui, mas todos que pediram eu trouxe anotações para que a gente pudesse falar de maneira ainda que superficial, mas falássemos. Amém? A questão é, irmãos, o que é o arrebatamento? Como entender o arrebatamento? A gente precisa trazer uma ilustração para que vocês possam entender o que realmente significa. Todos aqui estudaram, né? Alguns chegaram a fazer faculdade, outros chegaram a terminar o ensino médio, outros fizeram o ginásio, né, o antigo ginásio que chamava, hoje é ensino médio, fundamental, né, o primário, para quem estudou antigamente. E você sabe que quando você termina um ciclo, uma etapa, você é coroado com aquilo, não é isso? Você recebe um diploma, mas também você recebe uma festa. As pessoas te receberão com alegria, porque você chegou em um patamar a qual você não estava antes. É assim, não é? Amém. Então, quando você faz... eu lembro que em 1989, eu participei de uma festa eu não lembro como é que chamava o nome, que a gente dava um canudinho, que as pessoas faziam ao primário, né, que era até a 4ª série, e eu participei de uma moça, sendo parceiro, eu não sei o nome que chama mais, né? De uma moça que morava eu só lembro do ano, 1989, e lembro que era pertinho daquela escola ali de canto, um pouco próximo da casa do irmão Ivaca, eu esqueci o nome da escola, Salim Trabulce. Era do outro lado do Salim, mais ou menos onde tem uma frutaria, tinha um tipo de um salão por ali, alguma coisa assim. E só lembro disso, fui a pé, 1989, está guardado aqui. Eu lembro que quando eu estudava e terminei o meu ensino médio, eu já tinha uma natureza um pouco mais tímida e não quis festa. Todo mundo queria, eu sempre fui mais pacato, nunca quis. Mas geralmente quando as pessoas se formam, quando elas estão perto a se formar, imaginamos que alguém está fazendo faculdade, independente da área, quanto mais difícil é a área, quanto mais a área que a pessoa for estudar houver mais concorrência, por exemplo, medicina, além de caro, ainda há uma grande concorrência, é assim ou não é? Então você vai pagar um alto valor. Eu tinha um amigo, a minha esposa conhece, nós já fomos na casa dele algumas vezes, fazia medicina e ele teve que sair do Brasil, fez 2 anos aqui, não aguentou pagar, né, mais, era 10, 12 mil reais que pagava por mês, e não aguentou depois de 2 anos, teve que fechar a farmácia dele e foi estudar e terminar para fora, porque ele estava sem condições de manter a sua casa e estudar. Era um grande preço, mas ele tinha que se formar. Ele passou por grandes dificuldades, ele ficou distante da sua família, ele foi para longe, ele teve que conhecer uma nova língua, ele teve que conhecer novas pessoas fora do seu círculo, que não eram, às vezes, do seu ciclo original. Todavia, eram pessoas que tinham o mesmo compromisso, tinham a mesma unidade e buscavam o mesmo objetivo. O arrebatamento é exatamente isso, é uma trajetória, aonde nós pregamos na trajetória da fé, não foi isso? Uma jornada, que não foi filmado, mas foi uma jornada da fé, e neste culto nós falamos sobre essa jornada é a jornada do arrebatamento, aonde nessa escola
nessa escola, nessa universidade onde estamos estudando, é a própria vida. A nossa vida, nós estamos aqui juntos, estudando na palavra, para ser, buscando o mesmo objetivo, para ter a mesma formação. Estamos buscando o mesmo objetivo para ter a mesma qualidade. E um dia, se chegarmos com zelo, estudarmos com zelo, pagando um grande preço, às vezes perdendo tudo aquilo que tínhamos, como aquele amigo que eu tenho, perdeu, irmãos, assim, ele tinha a farmácia, o pai dele tinha algumas farmácias, ele quase quebra também a farmácia do pai dele, que também não aguentou pagar. Então ele estava ali, pagando um grande preço. Às vezes, isso simboliza e significa justamente a gente, pagando um grande preço, deixando tudo para trás, perdendo aquilo que tínhamos, os desejos da carne, perdendo as amizades velhas, perdendo tudo o que tínhamos, para agora alcançarmos aquilo que não temos. Essa é a jornada do arrebatamento. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Nessa jornada você vai ter dificuldades. Imagine, você está lá e os professores passando o conteúdo, e alguns pegam de primeiro, outros não pegam, e tem que passar, e tem que fazer rápido, e tem que adquirir livros, e tem que estudar, e tem que meditar. Assim é nós. Não vai achar que um culto muda alguma coisa, não. Você vai ter que sentar na tua casa, você vai ter que ler a palavra, você vai ter que dobrar o seu joelho, vai ter que falar com Deus, você vai orar, vai jejuar um pouquinho, você vai evangelizar, você vai começar a fazer aquilo que é necessário para que haja um crescimento. Amém, glória a Deus. E alguns recebem alguns afazeres em casa e tem que fazer alguma coisa e apresentar o seu trabalho, a sua tese, e assim somos nós. Temos que apresentar à sociedade uma vida transformada, uma vida exemplar. Aleluia. Se nós não temos isso, o quadro do arrebatamento está totalmente errado na nossa vida. A primeira coisa do arrebatamento que a gente precisa entender é isso. Amém? Amém. É isso que a gente precisa entender. Quando você começa a entender que você no finzinho começa na ansiosidade, meu Deus, aí você no fim da coisa, nos últimos meses começa a ansiosidade. Ei, Deus também tem mostrado que nesse tempo do fim, aonde as profecias estão tudo prestes a acontecer, há um tipo de ansiosidade dentro de nós que nos motiva a buscar mais para conseguirmos alcançar aquela coroa que Paulo diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz que ele está buscando uma coroa, e não é uma coroa dessa terra. Assim, quando o homem é formado, ele é colocado um chapéu de formatura, dado um canudo. O nosso canudo é chamado Espírito Santo. A nossa coroa é a coroa da justiça de Deus, não é a nossa mesmo. Então nós estamos buscando essa coroação, nós estamos buscando essa formatura, nós estamos buscando alcançar aquilo que não temos. Às vezes não temos sabedoria o suficiente, às vezes não não sabemos caminhar direito, às vezes nós moramos longe da faculdade da fé, e nós não sabemos andar a pé, nós não sabemos andar com as nossas próprias pernas, nós precisamos de ajuda, alguém vai e nos ajuda, e diz, vamos ao culto hoje, vocês vamos à faculdade da fé hoje, e aí você vai lá e ouve aquilo, e te traz um ânimo, e você vai. Deus no tempo do fim tem mostrado que é esse o quadro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, entenda, ninguém pode ser arrebatado se não tiver o selo. O selo é o batismo com o Espírito Santo. É a única marca que identifica quem é e quem não é. Tudo que eu estou dizendo aqui em analogia, tudo que eu estou dizendo aqui numa ilustração analógica, nada mais é do que eu dizer ou afirmar para você: se você não tiver o Espírito Santo, você não sobe. Não sobe. Pastor, mas eu não falo em línguas. O Espírito Santo não é falar em línguas. Você sim tem a evidência de falar em línguas. Sim, eu acredito que todos que são batizados chegam a falar em línguas, basta crer. Porque se você não tiver fé para crer no menor dos dons, você não terá fé para crer em qualquer outro. Mas é crer e desejar. Amém. Glória a Deus. Crer e desejar. É assim, não é? Amém. Quando nós desejamos, você não quer ver ninguém, irmãos, na ignorância. Paulo disse: eu não quero que vocês sejais ignorantes com aqueles que dormem. Paulo está dizendo assim: na faculdade da fé, não deixe ninguém ser ignorante, não. Ensine para ele também. Se você está aprendendo, pois ensine para as pessoas. A Bíblia fala de 5 dons.
Pastor é um dom, profeta é um dom, mestre é um dom. É ou não é? Amém. São dons. A Bíblia vai falar dos 5 dons, mas a Bíblia não diz e não mostra que pregar é um dom. A Bíblia diz que pregar é uma ordem. Ide e pregai. Glória a Deus. Ensine. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Romanos capítulo 10, Paulo diz: como eles podem crer se não há quem pregue? Como eles vão crer se não há quem pregue? E não há quem ensine? Paulo diz isso. Então é nosso dever, irmãos, trazer pessoas para que possam aprender a caminhada da fé, Aleluia. a jornada da fé. Amém? Então nós precisamos entender que estes são os fundamentos. Agora, como viver em comunhão? E aqui eu vou entrar nos pormenores do que foi pedido. E tudo está dentro do arrebatamento, amém, irmãos? Então entenda que tudo isso tem a ver com arrebatamento. A base é essa. Pediram para falar sobre viver em comunhão. Existe a comunhão espiritual. Essa comunhão espiritual é uma comunhão entre você e Deus, mas também é uma comunhão entre irmãos. Irmãos que não têm comunhão com o irmão, não têm comunhão com Deus. Arrebatamento depende disso. Ah, pastor, eu não tenho nada contra. Amém. Deus vai julgar se tem ou não tem. Não é o que você diz, não é o que você pensa. Deus não tem o culpado por inocente, diz a palavra. Ah, pastor, tem algo ali, resolva. Houve alguém que foi tentar dar uma oferta na casa do Senhor e Jesus disse o quê? Não, volta, vai primeiro acertar com o teu irmão e depois vem entregar a oferta na casa de Deus. Deus não aceita nenhum tipo de adoração, nada cheio de hipocrisia. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Deus não exige de você perfeição. Ah, eu estou cheio de pecado. Não é isso que Deus está. Deus quer que você seja verdadeiro. É isso que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. E se nós entendermos isto, nós vamos longe. Então, a comunhão espiritual começa com seu irmão, começa com Deus. A espiritual é uma comunhão onde as pessoas se entendem, onde você não pensa mal de ninguém, onde você não deseja mal para ninguém, onde a tua alma está lavada, está remida pelo sangue de Cristo. O quadro do arrebatamento está falando de um coração puro, um coração que não tem maldade, um coração que não vê mágoas, um coração que não vê nada a não ser a palavra e a justiça. Eu vou abrir uma escritura para nós lermos aqui, Hebreus 10, 25, rapidamente. Olha só o que diz aqui, Hebreus 10, 25. Deixa eu só... Louvado seja Deus. Quem achar primeiro do que eu? Hebreus 10, olha só o que diz aqui. Achei. 10, 25 diz assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. O que a Bíblia está dizendo? Não adianta deixar de congregar. Não adianta. Não deixando nossa mútua congregação, mas como é de costume alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, corrija, irmão, te corrija, não precisa sair da igreja, mas te acerta. Jesus está voltando. Ele disse: quanto mais está se aproximando, mais você precisa ser admoestado. Quanto mais a coisa está apertando, mais o cacete tem que descer na palavra, mais a coisa tem que apertar, porque mais Satanás vai estar lutando. Então, se nós não entendermos este quadro, nós não teremos comunhão. Como eu tenho comunhão se eu tenho algum problema na congregação, eu vou deixar de congregar? Como eu vou ter comunhão com Deus se eu não consigo ter comunhão com o irmão? Eu tenho, mas se tiver o irmão X com o irmão Y, eu não vou. Não estou dizendo que aqui tem isso, não. Estou querendo dizer que você não pode ter este espaço. É verdade. Amém? Nós precisamos cultivar o relacionamento íntimo com Deus. E você só vai cultivar isso com oração. Tudo isso é arrebatamento, irmãos. Arrebatamento é vida com Deus. Arrebatamento não é vida morta, nem morta. Arrebatamento é vida com Deus. Arrebatamento é entender que você precisa buscar o Espírito, e o Espírito é buscar intimidade. Sem intimidade, você não terá. Olha, chegue perto de alguém, vá conversar com alguém que você não conhece e veja se o assunto vai fluir. Não vai.
chega diante de alguém e fala, você mora não sei o quê, você vai ver que assunto ali não flui. Alguns vão fluir um pouco mais, outros não. Você vai ver que... Agora, vai diante de uma pessoa que você tem muita intimidade. Na hora que você chegar, e se for duas mulheres, irmão, vai... Até o cotovelo fala nessa hora. Fala com a boca, os cotovelos estão falando, aí vai falar que a coisa vai longe. E por quê? Porque tem muita intimidade. E quanto mais tem intimidade, mais você vai comunicar. Não é isso? Você vai falar. Você vai falar por quê? Porque há uma comunicação devido à intimidade. Se você não tem intimidade... Você é até estranho, alguém te pergunta alguma coisa e você fica pensando, o que esse cara quer saber de mim? É assim ou não é? Está sabendo por quê? Se morar em cidade grande, aí que o negócio pega mesmo. Rapaz, é sequestro. Por quê? Porque não tem intimidade, você tem desconfiança. Quem você não tem intimidade, você tem desconfiança. É a gente que não tem intimidade com Deus e, meu Deus, eu não vou nem estar na tua presença, que sou um pecador. Eu conheci uma pessoa que eu não lembro agora quem, irmãos, mas eu conheci alguém que falava que não era digno nem de abrir a Bíblia para ler. Eu vou dizer para você, era porque ele era preguiçoso e não queria ler a Bíblia. Aí falava que não era digno de ler a Bíblia. Eu só não lembro quem, porque faz muitos anos atrás, muitos anos, certo? Falava, rapaz, eu não sou digno de abrir a palavra, não sabia nada de Bíblia, mas ele era digno de Deus usar ele para passar revelação para os outros. É uma coisa incrível, né? Era uma coisa incrível, mas é porque tem gente que vai sempre ter desculpa, porque não tem comunhão. Quem tem comunhão vai buscar a intimidade, porque tem comunhão, amém? Então a íntima comunhão está associada a isso, então buscar o relacionamento íntimo com Deus. Escute bem, o íntimo relacionamento com Deus é como se fosse na escola, semelhante à fase da alfabetização. Quem é aqui que foi alfabetizado, que esqueceu o que é uma letra A, um B, o que é uma vogal, uma consoante? Tem alguém que esqueceu? Ninguém esqueceu, não é isso? Ninguém esqueceu. Teve alguém que disse um amém aí, viu? Ninguém esqueceu. É assim ou não é? Porque ali é a base de tudo, você vai precisar daquilo. Escute bem, intimidade com Deus, vida com Deus, oração, ali está a comunhão com Deus, isso a fase de alfabetização, você sempre vai precisar. Pastor, eu estou para fazer isso, pastor, eu estou para largar meu marido, pastor, eu estou para fazer não sei o quê, pastor, eu estou para me matar. Você deixou uma comunhão que você tinha com Deus e agora você está tendo comunhão com você mesmo ou com o diabo, com Deus que não é. Com Deus é que não é. Porque quando você tem comunhão com Deus, o teu pensamento é outro. Mas quando você não tem comunhão com Deus, você não tem mais prazer, não é pela vida, você não tem mais prazer, é pela sua vida. Não é pela vida, não, é pela sua vida, porque você está tão obstinado numa fase tão terrível que a tua vontade de morrer porque não aguenta a dor do desespero. E às vezes acontece isso, mas é o diabo. Intimidade com Deus nunca vai gerar isso. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Então a gente precisa ter comunhão no lar, que é o fortalecimento de laços na família. Às vezes a gente não tem comunhão no lar, irmãos. Filho que é emburrado com a mãe, a mãe vai, meu filho vai fazer não sei o quê, só manda eu, porque eu, e não sei o quê, quando não está falando, mas está murmurando, dentro está reclamando, dentro de si, eu quero sair daqui de casa. Isso é o diabo na vida dessas pessoas. É o diabo, irmãos. Porque quando o diabo está ali, está na mente, a pessoa está endiabrada e não sabe o que está. É capeta puro. E aí na hora que crescer, as asas vai começar a voar. Por quê? Porque aquela pessoa está naquela condição e não busca mudar. Quando fala, pelo menos dá para resolver. E quando está lá dentro, você vai implodir. É pior do que falar. E quando eu falo falar, não quer dizer que você deve desrespeitar. Estou querendo dizer que às vezes você vai verbalizar algo que a pessoa percebe que está errado e vai te aconselhar. Mas é pior tipo de pessoas são essas que não falam nada. E fica se achando que vai vencer e não vai vencer dessa forma. Então nós precisamos, em falando ainda sobre comunhão, ter essa comunhão com a família. Amém? Essa comunhão, como eu disse, você precisa fazer com que teus filhos adorem a Deus, teus filhos busquem a Deus, que a tua casa seja uma casa onde o lar seja um lar onde a presença de Deus está. É isso que você precisa. É que a tua casa seja uma extensão da própria casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, na tua casa precisa também ser a casa de Deus. A casa onde Deus habita. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente precisa criar um ambiente de fé,
que você encoraje as pessoas a orar. Encorajar não é forçar. Encorajar e dizer, ó, vamos orar, vamos fazer isso, vamos ler, vamos... Encorajar. Você precisa de um ambiente como esse. Amém? Isso é um lar em comunhão. Isso é viver em comunhão. A mesma coisa, estou falando do âmbito de família, a mesma coisa é um irmão da igreja. Tem algum irmão fraco na fé? Vamos orar, irmão? Vamos fazer isso, irmãos? Eu lembro que uma vez, estavam alguns irmãos aí, eu disse, irmão, se vocês quiserem, eu me disponibilizo para a gente fazer algum jejum na igreja, e eu faço uma semana com vocês, basta dizer quem quer, passo uma semana com vocês jejuando na igreja, e para ajudar, perguntei quem queria, não apareceu uma alma cebosa não apareceu. Mas você estava ali, o seu dever é ajudar, amém? Poder fazer o que o outro não está. Agora você não pode forçar a pessoa a fazer aquilo, não adianta, você não vai forçar. Louvado seja Deus. Então, a comunicação e a comunhão familiar, irmãos, é importante, o apoio, até as críticas. Critique o que tiver errado na tua casa, critique mesmo, veementemente, está errado. Negócio de menina andar emborrada dentro de casa. Irmão, uma família que aceita filho emborrado dentro de casa, que anda emborrado, filho que anda com desunião com outro irmão, a mãe que aceita o filho tá levantando a voz com a própria mãe, ou o pai também, né? Porque eu falo condição de mãe, porque geralmente, mas o pai, às vezes tem pai que... Cuidado com isso aí. Agora, repreenda veementemente o que está errado, mas elogie o que está certo na mesma intensidade que você sabe criticar. Quando você sabe elogiar da mesma intensidade que você sabe criticar, e você tem um equilíbrio. Agora, se você só critica e não elogia, agora também não desperdice os teus elogios. Ah, tem alguma coisinha que você fica elogiando só para elogiar. Não faça isso, porque tua palavra vai perder o valor. A palavra ela tem que ter poder, ela tem que ter virtude, ela tem que ter verdade. Então, quando você elogia alguém, aquela pessoa sabe que se você só elogia quando aquela pessoa foi realmente bem, e ela tem, a sua palavra vai ter um valor, ela fica feliz, olha, rapaz, meu pai me elogiou nisso aqui. Agora, quando é alguém que fica, toda hora meu filho é não sei o quê, meu filho é não sei o quê, você vai falar mesmo que nada, porque não adianta, não adianta. Você pode buscar Deus, pode observar, na tua melhor fase que você estiver buscando Deus, Deus não vai te dizer muita coisa, Ele não vai falar muita coisa com você, não. Você está ali, meu Deus, você não está, mas na hora que você estiver mal, aí Ele começa a falar, às vezes até cobrar, às vezes dizer que você está bem, ó, Deus está dizendo que você está... Por quê? Porque Ele não faz o que a gente quer. Ele não é aquele, meu filho está bem, agora eu vou elogiar. Deus não é menino. Deus não é menino para fazer isso. Amém? Deus não é menino, irmãos. A importância do posicionamento firme é um outro ponto que pediram para falar. O posicionamento firme tem a ver com fidelidade e também com as adversidades. Fidelidade é você tem um posicionamento firme. Diz, olha, eu tenho um compromisso 3 horas, não importa o que for. Olha, eu tinha na sexta-feira um trabalho para fazer no Banco do Estado, do Bradesco. E era sexta-feira, desmarcaram. Estava arrumado, ia sair e desmarcaram. E vão marcar ainda. Eu tinha um compromisso, era o dia do culto, perguntei como é que ia ser o horário, fui logo saber direitinho como é que ia ser, tudinho, desmarcaram, amém. Mas eu tinha que estar lá, antes do horário certo. Eu tinha que estar lá. Por quê? Porque era um compromisso. Eu falei, vou na casa de tal irmão, e eu não vou. Está errado. Tal hora eu passo a tua casa e não passo, está errado. O culto é 7 horas, começa a chegar às 7h10, 7h30, está errado. Compromisso. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Compromisso é justamente a importância de um posicionamento firme. Quando você se posiciona, o maior posicionamento está relacionado à tua palavra. O homem que não tem palavra, ele não vale nada. Se Deus, eu digo para vocês, se Deus não tivesse palavra, ele também não valia nada. Porque Deus não é maior do que a palavra dele. Não é maior. Ele diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Se ele falasse uma coisa e fizesse outra lá, irmãos, ele tinha outros adjetivos que a humanidade podia dar para ele. Só que ele sendo perfeito, o homem, escute bem, Deus sendo tão perfeito, o homem vai procurar o defeito que foi, nem arranha o que Deus é. Porque que nós é que somos defeituosos. A criatura nunca, é isso que Paulo diz, como é que a criatura vai julgar o Criador? Não é isso? Como? Não tem como.
Então, quando você entende que o posicionamento tem que ser firme e Deus ensina pela firmeza do seu posicionamento, quando Deus ensina, Ele ensina. Deus disse uma certa feita para um profeta, disse, olha, quando tu for, a tua viagem vai, mas não volta pelo mesmo lugar não. Deus sabia o que ia acontecer. Agora veio um profeta e disse, não, eu também sou profeta, vem almoçar aqui em casa. E não, Deus disse para mim não comer aqui em nenhum lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Rapaz, vem, não importa o que os outros digam, meu irmão. Se Deus falou para não fazer, não faça. Amém. A Bíblia diz que o leão veio, foi o urso, regaçou, matou ele, devorou ele. Deus havia alertado. Deus tem um posicionamento firme. Deus tem um posicionamento firme. Às vezes a gente brinca com arrebatamento, eu vou subir, Deus sabe que eu não bebo, eu não fumo, não vou para festa, mas é um murmurador, não faz nada, não soma para o reino de Deus, não faz nada. E a gente acha que é como se tivesse uma obrigação, você tivesse uma obrigação de ser salvo porque você está indo para a igreja, porque você está lutando para levar a tua casa. Não, entenda que é comunhão com Deus, é intimidade com Deus, e isso só se adquire quando você tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, a tua vida é diferente. Amém? Louvado seja Deus. Então, você vai observar, irmãos, que a comunhão, criar um ambiente, né, onde você vai encorajar a tua família a buscar Deus, onde as pessoas busquem de fato a presença de Deus, é esse ambiente que Deus quer que a nossa família esteja. Porque você não quer ser arrebatado sozinho, você quer que você e a tua casa sejam arrebatados. Então, se você quer que você e a sua casa seja arrebatada, brinque, ri, olha, não seja também religioso, não, ria, brinque, faça o que quiser na sua casa, mas entenda que você não pode extrapolar os limites das coisas de Deus. É isso que você tem que entender. Menino que xinga, menino que não sei o quê, menino que anda aqui, a casa é um inferno, irmão. Tem casa que é inferno. Mas quem ensinou isso? Quem? Os pais. Como que ensinaram? Com ausência de ensinamentos. Com ausência de ensinamentos. Desde a estrutura da escolinha, de tudo. Aí você vai observando o que aquilo vai gerar. Né? Então a importância do posicionamento firme tem a ver, como eu disse, com a fidelidade e com a adversidade. Você quer ver quem é firme ou não? Quando tudo está bem, é bom demais. Eu aceitei Jesus, rapaz, Deus abriu uma porta de emprego para mim, benção. Aí depois você, Deus me abençoou com uma bela esposa, com um belo esposo. Esse rapaz nunca, ou então essa moça nunca levantou a voz para mim também, é desse jeito. Aí você olha, é uma bênção. Parece que está tudo bênção, né? Na hora que vem um apertozinho, aí é uma murmuração, é não sei o quê, aí você vai ver que o teu posicionamento firme não é firme. No meio das adversidades, quando tudo está bom, é fácil demais, irmão. É bom demais eu dizer que a minha vida está muito boa, eu com a conta cheia, cheia de dinheiro, vivendo bem, é bom demais, minha vida está muito boa. Mas na hora do aperto é que você vai saber quem você é. É na hora do aperto, é na hora da adversidade, é problema financeiro, é problema familiar, é problema pessoal, é problema conjugal, é problema espiritual, é nos problemas que você está sendo poldado, que você está sendo ali transformado, é ali nos problemas. Então, na jornada da fé, você tem que passar por esses problemas. Às vezes nós perdemos esse posicionamento firme, por quê? Porque na hora que vem a coisa, eu queria ler um pouquinho, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui. Ou eu queria orar um pouquinho, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui. Aí você começa a trocar, e Deus fica por último. E esse é um dos grandes problemas que nós temos. Daniel capítulo 3, você vai ver que Daniel, no meio das adversidades, ele não pulou para trás. Quando ele tinha que tomar uma decisão que era sobre a sua própria vida, ele não pensou duas vezes. Deixar de orar? Se deixar de orar, ele vivia na carne. Se orasse, ele vivia no espírito. Só que ameaçaram tirar a sua vida da carne. Ele não pensou duas vezes. Quando fala, tem um decreto aí, peraí, abriu a janela do quarto, abriu e começou a orar para todo mundo ver que ele orava. Todo mundo vê, porque ele tinha firmeza no meio das adversidades. Às vezes você está ali com a firmeza, agora vai ser diferente, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais entrar nesse pecado, eu não vou mais assistir isso aqui, eu não vou fazer isso. Aí você vai e faz a mesma coisa, porque você não tem firmeza nenhuma na palavra, e nós precisamos ter firmeza, amém? Amém. E essa firmeza, ou seja, esse posicionamento de firmeza, firme, ela vai revelar a tua fidelidade, mesmo nas adversidades. Se você falha é porque você não tem fidelidade, você não é fiel.
Então, a gente precisa se manter sempre inflexível naquilo que é errado, pular fora daquilo que é errado, porque Satanás não brinca, irmão. Satanás não brinca, ele não é menino para brincar. Então, a gente vai ter que evitar também as tentações que vêm do mal, né? Porque existem várias tentações que vêm de você mesmo. A Bíblia diz que somos tentados quando engordados pela nossa própria concupiscência ou consciência. Você olha uma coisa e deseja, ou uma moça ali, ou o dinheiro ali caiu, não sei o que ali, ou qualquer coisa, você vai ser engordado por aquilo, e você precisa ter a tua firmeza, fé, salvação ou perdição, arrebatamento ou viver na terra, céu ou inferno. Você precisa entender este quadro. Se a gente não entende esse quadro, aí a coisa vai longe, vai extremamente longe. E aí você vai observar, se nós não buscamos, irmãos, sobressair sobre o mal, aí você vai ver que a sinceridade, a vida cristã, até a ética cristã, ela fica para trás. A tua palavra começa a você falar coisas imorais, você começa a pensar coisas que não deve, tudo pode acontecer, até pensar em extrair coisas dos outros. Por quê? Porque a tua mente já está cauterizada. Então a gente precisa buscar dar o melhor de nós mesmos, amém? E como é que nós vamos vencer o desejo que está no nosso coração? Somente com o Espírito Santo, somente com Ele, amém? Então a gente tem que vigiar na língua, a gente tem que vigiar ali no coração. Tiago, capítulo 1 vai tratar acerca disso. Capítulo 4 também vai tratar acerca de como vencer, não dar espaço para que sejamos afastados de Deus. Tudo isso Tiago ensina, e tudo isso está falando do arrebatamento, amém? Ego inflamado. Quais são as consequências de um ego inflamado? A primeira coisa é que alguém que tem um ego inflamado, ela pode ouvir o que for, ela não vai aceitar. Ela pode aceitar sim. Você falou uma coisa que está errada, ela vai assim, parar. Mas aceitar lá dentro dela. Ela vai parar, ela vai olhar alguma coisa, mas você vai dizer assim, rapaz, eu tenho que mudar isso aqui. Quem tem um ego inflamado não muda. Não muda, irmãos. O ego, quando é inflamado, não aceita. Você fala uma coisa, a pessoa automaticamente ela está respondendo. Você diz a coisa, não, mas é por causa disso aqui. E ela nunca aceita que está errado. Nunca vai aceitar. Por quê? Porque a discussão não é para ver o que é melhor, e sim quem está sendo melhor, quem está certo naquilo, e não o que é certo. Quando o ego é inflamado, eu quero vencer uma disputa. Quando o ego é inflamado, eu quero vencer sempre. E ego inflamado destrói famílias. Ego inflamado destrói casas. O ego, quando é inflamado, o homem ou a mulher não sabe sequer a posição. A mulher, quando não pode ser mandada, que ela acha que ela está sendo uma escrava. Se o marido manda alguma coisa para fazer alguma coisa, acha que é escrava. Tem outras que não faz nada. Tem outros que o marido também é demais, que tudo é pedindo. Tem outros que o marido já não pede mais, não faz pedir nada. Cada caso é um caso. E tudo isso está revelando que tipo de lar você tem. Tudo isso. Quando você tem um lar harmônico, quando o marido pede uma coisa para a mulher faz com prazer. Quando a mulher pede uma coisa para o homem faz com prazer. Quando você vê um não fazendo, o outro também vai deixar de fazer. Vai ser assim, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Se um de um lado quebra, o outro lado vai quebrar também. Depois que quebra, acabou. Pode querer arrumar, pode querer. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, pode querer arrumar, não vai dar certo, porque você não tem noção como se sobressair do mal, como vencer um ego inflamado. Quando o ego é inflamado, você não aceita nada, você não aceita nem a sua posição, nem o seu lugar. Você não aceita. Imagine agora, por exemplo, a Bíblia diz assim: a cabeça da mulher é o homem, a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça de Cristo, ou da igreja, é o Pai. Não é isso? Agora imagine a mulher querendo ser cabeça do homem. E agora imagine o homem querer ser o cabeça de Cristo. Tem muitas igrejas que quem é o cabeça mesmo é o homem. É o homem que é o cabeça. Jesus pode dizer algo na palavra, a Bíblia pode estar dizendo uma coisa, mas o homem, na sua religião, diz, não, aqui é assim. Ele é o cabeça ali. Tem mulher que ela quer o cabeça, não, é desse jeito aqui. E aí tem gente que tem, como eu disse, quando você não sabe sua posição, você vai afundar nos seus próprios problemas. Como eu disse, alguns casos,
são por discussões. Ego inflamado gera discussões. Alguns casos é por incompatibilidade. O casal está tão incompatível por causa do ego inflamado, cada um quer de uma coisa de um jeito. E, irmãos, assim, tem gente que não tem sabedoria. Está vendo que cada um quer uma coisa de um jeito, vai perder tempo com isso. Eu não perco tempo. É uma coisa minha. Eu não perco tempo. Tá que minha esposa sabe. Às vezes eu pedi para fazer, ela faz aqui um chá para mim, ela não fazia, esquecia, eu pedi, eu não fazia, não pedi mais. E pedi para comprar alguma coisa para mim, esquecia, nunca mais, até hoje, daí ela, nunca mais na minha vida pedi um favor para ela, nunca, olha, quanto tempo, eu não sei. Eu não peço, eu vou perder meu tempo me zangar, eu não. Agora tem gente que é tão tonto, que fica discutindo, irmão, procure entender que as coisas só vai se você tiver sabedoria. Se não tiver, você vai amargar no teu desespero. Você vai amargurar na tua dor. Você vai amargurar naquilo. E pronto. Então entenda, não adianta inflamar o ego, não adianta nada disso, que não dá certo. Procure o seu lugarzinho, tá ali. Se você está conversando com alguém que a pessoa dá atenção para você, converse, dê atenção. Se está vendo que a pessoa não está dando atenção para você, largue de mão. Não adianta. Pare de ter um ego inflamado, de querer que as coisas sejam do teu jeito. Não adianta. Agora, seja firme, faça só o teu dever, e pronto, faça o teu dever, amém? Amém. Louvado seja Deus. Então a destruição, irmãos, às vezes só vem, às vezes não, sempre vem por causa da falta de renúncia. Quando você não renuncia o que deveria renunciar, a renúncia, irmãos, até por coisa que é certa, até o que é lícito você fazer, você tem que renunciar. Paulo ensina, você vai num lugar comer o que é lícito, mas tem alguém que acha que aquilo ali não é legal comer, Paulo chama ele de fraco da mente, né? Aquele que acha que não pode comer de tudo. Aí ele disse, então não coma, para você não escandalizar o teu irmão. Vocês estão entendendo? Agora imagina, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou em um bar. Estou dando exemplo, tá, irmãos? Eu vou em um bar, aí eu bebo uma cerveja, 2, 3... Ou você me vê só sentado lá no bar. Você não quer saber se eu bebi um copo, se não foi nada. Só o fato de eu estar ali já escandaliza. Só o fato de eu estar ali já escandaliza. Vocês estão entendendo? Já escandalizou. Só o fato de eu estar ali. Ali escandalizou. Então a vida da gente é assim, você tem que dar exemplo. Não é viver uma vida falsa, não, é porque você tem que dar exemplo mesmo. Você quer, por exemplo, não é pecado comer carne de porco, tá? Evidentemente. Mas vamos supor que você vai na casa de um lugar, você gosta de comer carne de porco. Se você está na casa de um irmão que não come carne de porco e diz que é pecado, não coma. Vai convidar ele para comer na sua casa, não ofereça, nem bote carne, nem faça porco lá para ele, na frente dele, que ele vai se escandalizar. Então até a Bíblia ensina que até o que é certo, às vezes a gente tem que deixar de fazer por causa de alguém. Por causa de alguém. Então quando a gente entende que viver para Deus é viver para os outros, que a paz e o que Deus quer de nós é saber viver para os outros. Quando você entende que é isso, você está atraindo o Espírito de Deus, amém? Agora, o ego inflamado não vai fazer isso. Quem tem um ego inflamado não faz isso, porque o ego é inflamado, e quando o ego é inflamado não aceita. Deixa eu ler aqui Lucas 9, 23, só um versículozinho, rapidinho, olha o que diz aqui. Lucas 9, 23. E dizia-lhes todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada um a sua cruz e siga-me. Por que Jesus estava dizendo isso? Tinha um dizendo: Senhor, onde tu for, eu vou ali. Senhor, me permita enterrar meu pai primeiro. Ele disse: não, deixa os mortos enterrarem os mortos. Senhor, eu vou só me despedir dos meus pais. Ele disse... Aí teve um que se ofereceu. Teve um só que se ofereceu. 2 Jesus convidou, eles tinham prioridades. Ele não tinha renúncia, ele tinha prioridades. Quem tem prioridades não renuncia. Quem tem prioridades tem um ego inflamado. Quem tem prioridade não renuncia, mas quem renuncia, a prioridade é Deus. Aí você vai ver que Jesus não convidou, ele se ofereceu. Senhor, eu vou contigo. Jesus disse, olha, Jesus conhecendo o segredo do coração das pessoas, disse, olha, eu vou falar nas palavras de hoje. Talvez, se você está acostumado aí, tem um lugarzinho para dormir, eu durmo no chão. Eu não tenho nenhum lençol para dormir. Na linguagem de hoje seria isso. Jesus disse, olha, a raposa tem covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Ou seja, tu quer vir, vem, mas tu vai passar fome, dificuldades, não vai ser uma vida fácil. E o homem nem pensou 2 vezes. O ego era tão inflamado
que ele não renunciou à vida boa que ele tinha, à mordomia que ele tinha. Ele simplesmente pulou para trás. Aí Jesus vai e diz, ó, se alguém não renunciar a si mesmo para seguir ele, não adianta. Ninguém é digno dele. Se você não renunciar, não é digno dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, se você não renuncia, você não é digno. Então, a renúncia é necessária. A renúncia é necessária. Jesus disse, aquele que ganhar sua vida, perder-la, mas aquele que perder, achá-la. É uma renúncia. É uma renúncia. Louvado seja Deus. E a necessidade da renúncia, né, ela, como eu havia dito aqui, ela é de extrema necessidade. Você só vai ter uma personalidade transformada quando você renunciar, ou seja, deixar de priorizar você mesmo, deixar de querer viver por você. É aí sim, é aí que você vai fazer com que as coisas se encaixem perfeitamente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, a importância da humanidade, da humildade também no serviço ao próximo. Se você não buscar ser humilde, fazer as coisas com humildade, e quando eu falo fazer as coisas com humildade, isso aqui é um dos pontos que pediram. Se você não faz coisas com humildade, é porque o teu ego é inflamado. Quando você não tem esse ego, alguém te pede para fazer algo, você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Por quê? Porque o teu desejo é servir alguém. O teu desejo é fazer algo por alguém. Agora comece fazendo pelo da tua casa. Não adianta fazer pelos outros, não. Comece fazendo pelo da tua casa. É aqui que começa. O evangelho começa em casa. Pessoal, esses dias uma irmã estava falando assim, pastor, nós estamos dando uma cesta básica a algumas pessoas, qual é as suas recomendações? Aí eu disse, comece pelos irmãos da igreja, os mais pobres. Aí, segunda etapa, dê os mais pobres, dê os familiares das pessoas mais pobres, ou seja, se tem algum familiar pobre, terceira etapa, vamos para a rua, não, terceira etapa, a vizinhança, os seus vizinhos, os vizinhos ali, daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas estão dando testemunho. Você vai ajudar, ele está ajudando um ímpio lá, mas eu aqui, minha família está vendo eu morrendo aqui. Meu próprio tio, tem gente que é assim, aí você vai escandalizar. Vocês estão entendendo? Aí é o vizinho, rapaz, essa igreja é diferente, olha, é vizinho, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa, porque é vizinho, só é vizinho, que é uma cesta básica que Deus tocou no nosso coração, ou a igreja que deu, ou então uma pessoa X, e que é assim, é sabedoria, amém? É ter prazer em servir. Quem tem prazer em servir, irmãos, é diferente. Quem tem prazer em servir é diferente. É isso que Deus quer da gente. Amém. É que a gente comece a cuidar primeiro da gente, da família da gente. Amém? E aí sim, a gente vai alcançando longe, Tem gente que não pode ligar, olha, tá acontecendo tal coisa, pode vir aqui, você vai lá resolver, se for para fazer o que for, se for para levar para o hospital, se for para medir pressão, o que for, você vai lá. Às vezes teu vizinho está ali e diz, você tem não sei o que aqui, não tem não. Às vezes o da tua casa, nem é o vizinho da tua casa, está passando alguma coisa, você não faz nada. Não adianta, Deus não quer isso não, nunca quis isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pedido também para falar sobre vivendo como verdadeiros exemplos, de cristãos. Então no lar é refletir o amor na interação familiar. Como ser exemplo de cristão, começa no lar. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quem pode ler aí, irmãos? Efésios 5, 25. Um texto fácil de achar. Efésios 5, 25. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu vou abrir mais rápido que vocês. Olha só. Vou ler do 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então observe que ele compara aqui o serviço da mulher para o marido como se estivesse fazendo ao próprio Deus. O versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, como se fosse o próprio Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o próprio salvador do corpo. Verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, comparando agora de novo a igreja com Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para santificar, purificá-lo com a lavagem da água pela palavra. Agora observe, se a Bíblia está dizendo que a mulher precisa honrar o marido e se sujeitar, a Bíblia está dizendo que o homem precisa amar da maneira que Jesus amou a igreja. O que Jesus fez? Se entregou. Jesus foi capaz de morrer pela igreja. Jesus está tendo aqui como sendo exemplificado como um marido que dá a vida pela mulher. Se ela estiver ali, ele entra na frente da coisa, mas não deixa nada acontecer com ela. É esse o tipo de marido que a Bíblia exige. E o tipo da mulher que a Bíblia exige é a mulher que se submete ao marido. Não é o que faz o que dá na telha, não é que tem o ego inflamado. Então começa por aqui, amém? Exemplos, né, de um cristão. No lar é refletir. Quem puder abrir aí Colossenses 3:23, e outra pessoa puder abrir aí 1 Coríntios 12 a 27, aí só me diga quem abriu o quê, tá bom? Porque eu vou deixar, o irmão vai dar o microfone e vocês vão depois ler. Então, no trabalho, eu vou já encerrar, irmãos, eu estou vendo que o horário está passando rápido. No trabalho, trabalhar também a integridade, na dedicação, certo? Você ser luz no ambiente que você trabalha. Então, você trabalha em algum lugar, você não pode ser trevas como os outros são. Os outros estão falando de pornografia, você vai ficar falando? Os outros estão falando de moralidade, de mulher não sei de quem, que não sei o que, saiu com não sei quem, você vai entrar nesse assunto? Você não vai entrar. Você tem que ser luz num ambiente de trevas. É isso que você... Viver um exemplo de verdadeiros cristãos é você ser diferente aonde você estiver. Quando você é diferente, você não se mete num tipo de conversa. Agora, se você estiver no meio, irmãos, que você deu lugar, você nunca mais vai conseguir ter um tipo de conversa sadia. Deu lugar, você não consegue mais. A irmã, achou? Pode ler Colossenses 3:23. Tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Amém. Tudo que fizer, tem que fazer como se fosse ao Senhor e não para homens. Esse é o princípio. Quer ter exemplo? Faça alguma coisa para alguém com prazer, como se estivesse fazendo para Deus. Eu já disse para vocês, se eu pedir algum favor para alguém, pode ter certeza, eu vou querer que vocês façam com prazer. Se eu perceber que qualquer pessoa estiver fazendo um favor para mim e não está fazendo com prazer, eu nunca mais peço. Porque eu não quero ser fardo para ninguém. É uma coisa minha, isso é meu, tá? Eu não quero ser fardo para ninguém. Eu não sou muito de pedir favor para ninguém. Eu não sou. Irmão, eu posso estar morrendo de favor mesmo assim. Mas se for para fazer, faça com prazer. Se me pedir um favor, se eu fizer, eu vou fazer com prazer. Eu vou fazer com prazer. Eu não vou fazer não, eu vou fazer com prazer. Pode ser para ser onde for, fazer o que for, eu não vou murmurando. Se você não tiver prazer, não adianta. Eu quero servir a Deus, possível com prazer. Amém. Isso eu aprendi, não foi por causa de soberba não, eu aprendi com Deus. Deus não quer nada, Deus quer tudo por excelência. Amém. Faça tudo com prazer. Glória a Deus. Busque a Deus com prazer. Pastor, e quando eu quero orar, mas não tem força, eu estou sem aquele prazer? É simples. Fazer com prazer não quer dizer que você não começa sem prazer, quer dizer que você vai fazer aquilo até gerar o prazer. Amém. Glória a Deus. Na presença de Deus, que é Espírito, você começa a orar, começa a buscar, e aquilo vai gerar, irmãos, um ambiente diferente. Porque no mundo espiritual é diferente. Agora, entre nós, seres humanos, nós somos humanos e estamos no mundo natural. Faça com prazer. Amém? Na sociedade, a gente precisa ser agentes de mudança. Nós precisamos ser agentes de mudança, nós precisamos ser agentes de justiça. Ver o que está errado. Um dia desses, 3 cultos atrás, 4 no máximo, eu estava ali no portão, ali na porta, eu vi um jovem falando com o outro assim, 2 jovens. Um falou: ei, rapaz, tu ainda tem aquela pistola lá? A gente fazia aqueles assaltos. Eu cheguei, irmão, só fui lá onde ele estava de bicicleta. Eu peguei assim, bati assim na bicicleta e falei: você acha que isso é certo? Não, me diga se você acha que isso é certo. E na hora, Deus é minha testemunha, na hora que eu olhei para ele assim, eu vi algo, eu disse: tu é desviado, né? Ele baixou a cabeça, só baixou a cabeça, também não falou que era não, baixou a cabeça. Falei: é hora de eu voltar, meu irmão, esse caminho não dá para ti. E nunca convide amigo nenhum para fazer o que tu quer fazer, o que é de errado.
Se tu for fazer, faz só. Não leve o pessoal pro mal. Comecei a falar para ele algumas coisas, aí ele falou, olha, eu tenho vontade de voltar para a igreja, mas essa idade minha, dá vontade de mim fazer só essas coisas, e eu tenho até vontade de voltar, mas não tem mais aquela. Eu disse, comece a ir para a igreja, ele é da Shalom. Comece a ir para a igreja, comece a ir. Eu não disse, vem para cá, não, vai lá, assista seu culto. A gente tem que ser agente de justiça. Nós temos que ser agentes. Irmãos, a igreja, escute bem, a igreja ela tem um papel de um moderador social. Se a igreja não é um moderador social, ela não é igreja. De Jesus, não. O que é um moderador social? O mundo está injusto e nós temos que ser o peso da justiça. Um moderador. Você tem que trazer um senso de justiça para as pessoas. Está falando alguma coisa, isso aqui é errado. Está fazendo uma trambicagem aqui, não sei o que, está errado, isso aqui. Eu já recebi tanta oportunidade da vida, irmãos, que oportunidade de ouro, para eu ficar rico. Nunca na minha vida entrei em trambicagem, nunca, mas tive a oportunidade que você nem imagina, nunca, porque são valores, são princípios que tem que estar no coração. Então, o homem, quanto na sociedade, ele tem que ser um agente de mudança social, um agente de justiça, ele precisa ser um moderador social, é isso que ele precisa ser, amém? Então, quando você começa a defender esses valores do reino de Deus, Mateus capítulo 15, pode abrir para mim, eu vou abrir essa aqui, eu pedi para abrir, foi 1 Coríntios 12 a 27, quem que vai ler esse de Coríntios, só para saber quem? Ninguém achou? 1 Coríntios 12 a 27, eu vou abrir aqui, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, Mateus 5, versos 14 a 16. Desculpe hoje pregar assim, tá, irmão? Isso aqui é a pregação mais... Amém. Só um minutinho, irmão Luiz. Mateus 5... Não é isso? 5? Mateus 5, 14 a 16. Diz assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Observe, o moderador social é isso, nós somos a luz do mundo. Não adianta, irmãos, pega uma cidade, você quem dirige carro sabe, você pode estar andando, você está chegando numa cidade, pode ser pegar a BR que for, qualquer lugar, está chegando na cidade, você conhece logo pela luz. A claridade não é ver a luz, você olha para o céu, você vê algo mais claro, você sabe, está chegando em uma cidade. Não se pode esconder uma cidade, não se pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, de um alqueire, não se pode. Tem que colocar no velador. Assim somos nós, Jesus disse. Se nós somos luz, nós iluminamos toda uma casa. Toda uma casa. Então a salvação é para chegar em toda a casa. Amém? E aonde você for, se você é um moderador social, essa luz que está em você tem que chegar lá, tem que alcançar lá. Amém? Então, por exemplo, na igreja, que o irmão depois vai ler, a gente precisa servir com alegria, contribuir no crescimento do corpo de Cristo. Amém? Pode ler, irmão Gleice, para não tomar muito tempo. Porque assim como o corpo é um que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E
todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputarmos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim informou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Porque não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém. Em resumo, irmãos, para encerrar, eu ia falar ainda hoje, e aqui que seria o ponto-alvo da pregação, eu ia falar sobre a preparação ativa e o chamado à ação. É aqui que eu ia focar, mas não vai dar tempo, porque o desenvolvimento maior era aqui. Deixa eu só explicar para os irmãos. O texto que foi lido, e exemplo de cristãos na igreja, né, enquanto igreja, é entender que cada um tem uma função. Um braço é braço, uma perna é perna, amém? Um olho é olho, até o cabelo, que parece que não tem função, tem função. Então tudo tem a sua função, por mais simples que pareça. Você às vezes não tem uma função ativa na casa de Deus, mas tem, quando eu falo ativa, no reino dos céus, enquanto ganha a alma de modo ativamente. Você tem às vezes para limpar uma cadeira, você tem às vezes com... Então assim, a cada função, cada membro do corpo tem sua função, e Deus diz que todas são iguais. Para Deus tudo é igual. Tudo é igual. Agora nós temos que cuidar um dos outros. Um membro cuida do outro. Tenta, olha, automaticamente, deixa cair um negócio no seu olho, que você vai fechar o olho, sem você perceber, você vai fechar o olho, porque o teu corpo está cuidando de você. Você vai cair no chão, pode cair, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar o braço, porque você vai botar a mão na frente para não quebrar a cara. Você vai quebrar o braço, porque o teu corpo está te defendendo. O teu corpo faz isso. Um membro, ele vai defender o outro membro, tá? Vai tacar a cabeça, ele, num reflexo, ele não sabe, instintivamente, é assim que a igreja ela é. Instintivamente, alguém está fraco, bora orar por tal pessoa, bora fazer isso aqui, é assim. Exemplo de cristão é por aí, amém? Agora não esqueça, pessoal, individual, familiar, e vai aumentando até ganhar o mundo inteiro, mas não perca esse princípio. Amém, meus irmãos? Desculpa eu não desenvolver como eu queria deixar essas bases sobre tudo que foi falado aqui. Eu ia fechar no arrebatamento falando sobre a preparação ativa e o chamado à ação, fechando tudo, mas não deu tempo, desculpa, 9:10 quase, e não deu, mas vamos orar. Mas deu para entender, irmãos? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, porque tu és santo e poderoso, Pai. Tu és Deus no céu e na terra e debaixo da terra. Que a tua glória se manifeste em cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.